Hoje é domingo, 6 de setembro. Quem fala é Dan Cava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos, e esse é mais um podcast semanal. A semana foi bastante importante em termos de dinâmica e movimentação de preços de ativos financeiros, mas principalmente algumas alterações relevantes na dinâmica das bolsas. Em alguns movimentos que começaram na Bolsa Americana e já vinham por debaixo da superfície acontecendo desde o mês passado e acabaram se intensificando ao longo desse mês. Eu acho que esse foi o grande destaque da semana, que a gente comenta em breve. E do ponto de vista econômico, nós também tivemos alguns sinais que merecem alguma atenção. Vou começar comentando sobre a questão do cenário econômico, que são sinais um pouco mais leves do que o que aconteceu em termos de dinâmica de mercado. Falando um pouco de economia americana, os dados continuam vindo relativamente positivos, mostrando uma continuidade da recuperação da economia e do crescimento após o pico ou auge da pandemia. Acho que vale lembrar que a economia americana, assim como a economia brasileira e as Américas em geral, elas acabaram ficando no terceiro estágio do ciclo da pandemia, né? O primeiro estágio aconteceu na China e no bloco asiático, o segundo estágio na Europa e o terceiro estágio nas Américas em termos de timing. Então, talvez Brasil, Estados Unidos e outros países das Américas, eles ainda estejam no final daquele segundo miniciclo econômico e ainda vão entrar na terceira fase do miniciclo econômico que eu tenho tanto comentado aqui nesse fórum, né? Ou seja, a gente ainda tem a impressão que estamos na fase da recuperação em V da economia e parece que ainda não entramos na terceira fase do miniciclo econômico, que é a fase onde a recuperação se mostra mais heterogênea e mais errática entre setores da economia e entre regiões do mundo, ou quando a gente fala de Brasil e de Estados Unidos, que são economias continentais, a gente tem grandes diferenças entre essas regiões. Então, acho que o destaque da semana nos Estados Unidos foi na sexta-feira. Os dados do mercado de trabalho, né, foram dados bastante fortes de criação do número de empregos, queda na taxa de desemprego, rendimentos e horas trabalhadas. Então, foi um dado de agosto que ainda mostra um vigor bastante robusto da recuperação da economia americana. O lado negativo, se é que assim a gente pode dizer, é que esses dados mais fortes eles arrefecem um pouco a não só a necessidade, mas talvez o ímpeto da classe política em chegar a um acordo para um novo pacote de ajuda fiscal por parte do Congresso americano. A gente precisa lembrar que as principais medidas, principalmente em relação à rede de proteção social que foi criada pós-pandemia, venceu no final de julho. Não houve um acordo entre democratas e republicanos para um novo pacote ou para a extensão do pacote existente. O executivo americano, na figura do presidente Donald Trump, ele acabou estendendo alguns dos benefícios dentro do que a legislação permitia e, obviamente, que o que a legislação permite são valores muito menores do que os anteriores e por um tempo muito mais curto. Então, na ausência de um acordo no Congresso americano, esses pacotes no curto prazo, aí, nas próximas semanas, eles vão vencer e, eventualmente, a economia americana pode perder um efeito renda bastante relevante que pode acabar tendo impacto nas próximas fases da recuperação do ciclo econômico. Mas, de fato, o que a gente tem acho que culminou com os dados de mercado de trabalho, emprego, renda e etc. Mas, no geral, o que nós temos visto ainda são dados relativamente robustos e positivos da economia. Vale lembrar que a gente tem um mercado bastante líquido, o Banco Central americano fez aquela mudança de postura que a gente comentou a fundo na semana passada e a gente ainda tem um pacote fiscal que, bem ou mal, é bastante relevante. Então, a economia americana segue numa toada positiva e o que a gente precisa, na verdade, monitorar se o fim do pacote fiscal, se a economia americana vai entrar num terceiro estágio desse ciclo, que é o estágio de uma recuperação um pouco mais heterogênea e errática.
do lado da economia europeia, a situação já é um pouco diferente. Os dados que a gente recebeu de algumas regiões da Europa, alguns países da Europa, principalmente no tocante a PMIs, vendas no varejo, quando a gente fala de Espanha, por exemplo, já são dados menos positivos. De novo, não são dados negativos, não são dados que mostram uma reversão de tendência da recuperação, mas uma acomodação da recuperação econômica. A gente vem falando aí há cerca de 2 ou 3 semanas do aumento do número de casos de contaminação, principalmente em Espanha e França, que são destinos turísticos bastante procurados no verão europeu, nas férias europeias, que é a fase que a gente estava ali, principalmente em agosto. A gente falou sobre o cenário atual, que você não precisa fazer lockdowns ou quarentenas generalizadas, já existem protocolos de tratamento para contaminação, o número de letalidades é muito menor, mas a gente falou que isso acabaria de uma maneira ou de outra afetando o crescimento e os dados começam a mostrar isso. De novo, são dados que mostram um arrefecimento do processo de recuperação, não uma inversão de tendência. Obviamente que a gente precisa continuar olhando e monitorando no detalhe para entender se essa acomodação vai acabar virando uma nova tendência ou uma nova trajetória. E quando a gente fala de Ásia/China, acho que o cenário é um cenário parecido com o cenário europeu, né? Os dados da China já do mês passado já mostraram uma acomodação da atividade econômica. Na metade desse mês a gente vai receber os números de agosto e aí a gente vai poder ter uma visibilidade melhor de em que estágio, em que fase a economia chinesa e a economia asiática como um todo está nesse ciclo de recuperação. Acho que ainda é muito cedo para a gente ter uma avaliação concreta. Certamente com os dados de agosto que serão divulgados no meio de setembro, a gente vai poder ter uma visibilidade melhor em relação à recuperação chinesa. E falando de Brasil, acho que é um cenário ainda parecido com o cenário americano, né? Os dados ainda estão vindo relativamente fortes, robustos. A gente teve dado aí de produção industrial nesse sentido. A gente teve aí o anúncio da extensão do, entre aspas, Corona Voucher, né, durando até o final do ano, num valor de metade do que vinha sendo. A gente precisa acompanhar como é que a economia vai reagir com essa perda de renda, que é uma perda relevante. E eu acho que a máxima que a gente tem comentado aqui nas últimas 3, 4 semanas continua válida, né? No Brasil, o mercado é passageiro, o piloto é o fiscal. O que vai definir a direção dos ativos no Brasil vai ser as medidas fiscais que vão ser tomadas por esse governo e pelo Congresso ao longo das próximas semanas e dos próximos meses. A gente teve o encaminhamento de uma reforma administrativa, né? O governo encaminhou a reforma administrativa para o Congresso. A gente ainda precisa analisar mais a fundo os detalhes, mas no geral é uma reforma muito menos branda do que seria o ideal, né? Óbvio que qualquer reforma é positiva quando a gente olha a situação frágil das contas públicas do Brasil, mas talvez o mercado esperasse ou a sociedade esperasse que essa reforma ela mirasse algo um pouco mais amplo, um pouco mais agressivo, e não é isso que aconteceu. Além disso, a gente tem que levar em conta que ela ainda deve ser debatida no Congresso e alguns dos pontos que foram colocados ainda podem ser ainda mais amenizados ao longo do processo. Então, acho que esse foi um ponto importante também dessa semana, que tem o lado positivo da gente ter tido um encaminhamento e o lado negativo de ter sido uma reforma muito mais amena do que talvez a gente esperasse ou do que o governo pudesse mirar, dada a necessidade de ajustes econômicos que a economia brasileira precisa. Acho que no tema inflação, a gente continua vendo essa dicotomia entre o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor, e ao IGPM, aos IGPs, na verdade, Índice de Preços ao Produtor. A gente fala com muitos empresários, muitos executivos, e a gente já ouve bastante reclamação aí de pressão inflacionária altista na cadeia produtiva, e de fato isso é um ponto de atenção. O IPCA continua muito baixo, os núcleos continuam baixos, a inflação de serviço continua baixa, o repasse cambial no IGP é mais alto.
do que no IPCA, mas a gente não pode descartar que em algum momento a gente tem alguma pressão nos índices de preços ao consumidor, dada a velocidade de alta que a gente viu nos índices de preços ao produtor. Acho que esse é um tema relevante, a gente é muito questionado sobre isso, principalmente quem está mais voltado para a economia real tem questionado sobre essa questão e, de fato, essa é uma questão que precisa ser monitorada aí ao longo dos próximos meses. Essa foi uma breve atualização aí de cenário econômico. Falando de mercados, que acho que foi o grande destaque da semana, no mês passado a gente já tinha visto, quando a gente pega os índices de bolsa americana, uma alta de 7% do S&P 500 e uma alta de, entre aspas, só 2% da Nasdaq, que é o índice de tecnologia. Vale lembrar que o índice de tecnologia Nasdaq já chegou a estar subindo quase 80% dos pisos da crise, ali em março, abril, e o S&P estava subindo ali 40%, 50% dos pisos da crise. Então, de fato, e lembrando que o próprio S&P 500 é um índice bastante carregado no setor de tecnologia, mas não 100% carregado, como é o caso da Nasdaq. Por isso que eu estou usando esses dois índices como proxy aqui dos movimentos que a gente tem visto acontecer. Obviamente, quando a gente pega índices europeus, índices de mercados emergentes, eles estão muito para trás desses movimentos. A recuperação foi muito mais branda ou menos rápida e acentuada do que quando a gente olha para os índices americanos, que na média são muito carregados no setor de tecnologia. Então, no mês passado, a gente já tinha visto uma alta de 7% do S&P 500 e uma alta de, entre aspas, só 2% da Nasdaq. Ou seja, por debaixo da superfície desse otimismo do mercado, a gente já via alguns movimentos acontecendo. E o que aconteceu ao longo da segunda metade dessa semana foi a intensificação desse movimento, principalmente com uma queda rápida e acentuada dos índices de tecnologia da Nasdaq. A gente teve um dia de queda de quase 6%, no dia seguinte uma queda de 2%. Quando você olha para ações, tiveram ações que caíram muito mais. E quando você olha o S&P, a gente teve um dia de queda de quase 4% e um dia seguinte uma queda de quase 1,5%. Então, parece ser, na nossa visão, neste momento e por hora, um movimento técnico. De fato, o setor de tecnologia subiu muito e subiu rápido e ficou com valuations relativamente, entre aspas, esticados e com a posição técnica comprometida. Então, não existe nada muito claro que nos faça acreditar que isso seja uma mudança de tendência. Por outro lado, dado a velocidade e magnitude dos movimentos de alta que a gente viu, a gente não pode descartar que essa correção técnica continue por alguns dias, semanas ou, quiçá, alguns poucos meses. Até porque a gente, para justificar os valuations que a gente atingiu, a gente precisa usar premissas bastante agressivas de crescimento dessas empresas. O que a gente vê em alguns dados de posição técnica é uma participação maciça do investidor do varejo, pessoa física lá fora nesse movimento, um aumento exponencial aí do número de compras no mercado de derivativos de opções, compras de calls principalmente pelo varejo, e o que a gente ouviu no final da semana passada é que um grande investidor desse mercado, que no caso seria o SoftBank, que é um dos grandes investidores no mercado de tecnologia no Japão, ele teria comprado aí ao longo dos últimos meses posições gigantescas de calls de algumas empresas americanas de tecnologia, como Google, Amazon, Facebook, Apple e etc. Isso teria ajudado o movimento de alta. Então, isso mostra de novo que a posição técnica, se for verdade, e parece que é verdade, pelos dados que a gente consegue enxergar, a posição técnica ficou ruim, você teve ali um movimento técnico de alta e agora o mercado precisa, entre aspas, digerir esse movimento, se obviamente não tiverem novos entrantes no mercado, tanto comprando as ações ou novos entrantes no mercado de opções de compra, nas calls, no mercado derivativo. Então, acho que misturou um pouco de posição técnica comprometida, de valuations esticados
e um pouco de rotação por parte dos investidores, porque da mesma maneira que a gente viu o setor de tecnologia sofrendo, a gente viu movimentos muito mais brandos ou talvez até movimentos positivos em outros setores da economia. Então os mercados emergentes acabaram performando melhor. Quando a gente entra na Bolsa de Brasil, a gente vê que as empresas que são consideradas mais empresas do setor de tecnologia sofreram bastante nesse movimento, a reboque do que aconteceu no mercado internacional, mas a gente vê que os bancos acabaram performando muito bem nesse período e os bancos era o setor que estava meio que largado, entre aspas, estava no limbo e não vinha performando bem. O mesmo aconteceu nos Estados Unidos. O setor de financials acabou performando bem no comparativo quando a gente olha o que aconteceu no setor de tecnologia. Mercados emergentes, no geral, performando bem também. A gente acabou vendo um movimento de abertura de taxa de juros lá fora, mesmo com a bolsa caindo. O que a gente vinha vendo era taxa de juros fechando ou baixas com a bolsa subindo. Então, parece movimentos bastante técnicos de rotação, onde mistura aí uma tentativa do mercado em se posicionar para a próxima fase do ciclo, e aí os movimentos sugerem que a próxima fase do ciclo são os setores que ficaram desfavorecidos, né? Entretenimento, financials e etc., performando melhor, em detrimento aos setores que estavam sendo mais favorecidos, que era o setor de tecnologia. Então parece uma rotação, nada indica que essa rotação é uma nova tendência. Ela pode sim virar uma nova tendência, né? Acho que a hora que a gente tiver a vacina ou um protocolo muito mais robusto de tratamento, onde você reduz o número de fatalidades do Covid para quase zero, de fato essa rotação tende a ganhar bastante tração, e é óbvio que o mercado tenta sempre antecipar esses movimentos, e a gente tem aí rumores, indicações que chegando novembro e dezembro a gente pode ter a vacina. Aí sim essa rotação pode se tornar uma grande tendência, uma nova tendência. Você vai ter a reabertura econômica, você vai ter esses setores da economia reabrindo e com preços que ficaram muito atrativos diante desses outros setores da economia. Então acho que o destaque de fato da semana foi o começo dessa rotação. Não parece ser um cenário de inversão de tendências, não parece que a gente vai entrar num ambiente de risk-off, né, de aversão a risco total e completo, a não ser que a gente tenha informações novas ou novidades no cenário. Por isso que a gente vê setor de tecnologia caindo, mas outros setores da economia performando bem, né? Não é um cenário de aversão a risco que a bolsa, todos os setores da bolsa caem, todos os ativos de risco caem ou sofram. Mas obviamente que esses movimentos vindo de um período aí de quase 4 meses de alta rápida e acentuada, eles podem durar alguns dias, podem durar algumas semanas ou podem durar alguns poucos meses, e acho que o que a gente precisa estar atento é se vai virar uma nova tendência ou não, ou se vai virar uma aversão a risco ou não. A nossa opinião, por enquanto, com as informações que a gente tem, é que é uma rotação, ainda não é um movimento de aversão a risco. Dois temas que a gente precisa continuar monitorando e que eles têm um pouco a ver, um é a eleição americana, e a eleição americana, de fato, teve uma mudança aí nos últimos dias. O Trump começou a ganhar terreno de novo nas pesquisas eleitorais, ou seja, a probabilidade de vitória do Trump começou a subir novamente. E dois, de novo o Trump adotando uma postura mais agressiva com relação à China, e a gente tem notícias aí de novas medidas de restrição a algumas empresas chinesas a poderem operar ou trabalhar com empresas americanas. A gente vem falando isso aí há 5, 6 semanas, que o Trump poderia voltar à sua base, à sua plataforma da sua primeira campanha, e a plataforma era muito baseada em alta dos mercados, em recuperação econômica e em ser mais agressivo com seus parceiros comerciais, e é um pouco isso que ele está fazendo. A gente precisa ver até onde eles estão dispostos a ir, e a gente tem notícias no sentido de que novas medidas podem estar no forno para serem colocadas em prática. Então, no geral, um pouco isso. Foi uma semana bem mais volátil para os mercados, bem mais interessante em termos de eventos que estão acontecendo. A gente reforça aqui a mensagem de que não parece ser um cenário negativo, mas um cenário onde grandes oportunidades podem acontecer. Se você tiver investido
num portfólio preparado para isso, com uma devida governança e diligência nos gestores que conseguem identificar essas tendências, a gente acha que a gente está num período bastante fértil aí para seleção de ativos, seleção de gestores e para rentabilidades bastante consistentes e superiores ao CDI. Óbvio que a gente vai ter volatilidade ao longo do caminho, é óbvio que a gente vai ter alguns períodos de performance um pouco ruim, mas acho que mercados com volatilidade são mercados muito férteis para termos oportunidades e para termos rentabilidade. Acho que muito disso que eu falo aqui são preceitos básicos de finanças, todo mundo vai falar, mas tem uma diferença grande, é como você executa isso, como você coloca isso em prática, e a gente espera poder estar ajudando vocês, amigos, parceiros e clientes, e quem trabalha já conosco sabe o quanto esforço a gente dedica e como nossos portfólios têm conseguido performar bastante bem em qualquer ambiente, né? Seja em período de volatilidade ou período de bonança. Então, queria agradecer mais uma vez pela audiência e tenham um bom feriado e uma boa semana e um bom mês de setembro.